Olá, estamos no nosso quinto dia da nossa semana Buscai as Coisas lá do Alto. Deus tem falado muito ao nosso coração nessa semana e como é bom poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, e eu creio que Deus vai regar essa semente que está sendo plantada na sua vida para você frutificar, para você perseverar em buscar a cada dia as coisas do alto. Hoje nós estamos indo para o nosso tema servindo ao próximo. Eu busco as coisas do alto quando eu estou servindo ao próximo. Você deve achar estranho, né? Por que isso? Mas a melhor definição de amar é quando eu sirvo ao próximo. E quando eu busco as coisas do alto, eu me refiro a Cristo. E Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é um Deus de amor, né? Jesus, durante todo o seu ministério, expressou de maneira direta e indireta, na teoria e na prática, o quão importante era para ele próprio a disposição em servir, a disposição de amar o próximo. Ele é o nosso maior exemplo. Então, nós temos que seguir esse exemplo. Temos que segui-lo, né? Porque amar implica em servir. E servir expressa o amor, né? Naquela época, amar, e continua sendo nos dias de hoje, ela é a substância. E servir é a prática, né? O amor é o elemento motivador. O serviço é o elemento ativador. Eu preciso amar e com esse amor eu preciso servi-lo, né? Eu preciso demonstrar esse amor a alguém. E eu quero que você abra a palavra de Deus, ou ligue a palavra de Deus em Gálatas 5:13, que será o texto de referência hoje para nós. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está pronto para servir? Reflita comigo nesse momento. Você está pronto para servir? E assim diz a palavra de Deus: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros. Nós somos salvos para servir aos outros. Deus se entregou e demonstrou o seu verdadeiro amor, um único amor, um amor ágape, sacrificial por nós, para que a gente possa servir também as outras pessoas. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o chamado de Deus. Pensam tratar-se de algo que é apenas para missionários, para líderes, pastores. Mas a Bíblia diz que todos nós somos chamados para servir a Deus por meio do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos pelo servir, mas para servir. Você foi salva para servir. E esse versículo nos traz 3 grandes esclarecimentos sobre como servir a Deus. Anote aí no seu caderninho, anote isso num papel. Como servir a Deus por meio do serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Nós vemos lá no versículo: vocês foram chamados para liberdade. Eu não posso servir a Deus antes de ser liberto por Deus. Então, você precisa ser salvo por Deus. E a salvação nos traz essa liberdade. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento, é a hora. Entregue-se a Deus e você vai experimentar essa verdadeira liberdade, porque nós fomos chamados para a liberdade. Então, a primeira base
é a salvação. Nós servimos a Deus por meio do serviço aos outros por causa da salvação, né? E em segundo lugar, a barreira que às vezes muito nos impede de servir aos outros é o nosso próprio egoísmo. E não só o egoísmo, a nossa ambição, a nossa competitividade, né? Paulo fala nesse versículo: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Muitas vezes você não vai sentir vontade de ajudar o próximo, de servir ao próximo, porque a gente luta constantemente com a nossa carne. A gente luta muito, né? A gente gasta muito tempo com o nosso egoísmo, que a gente quer fazer as coisas esperando ganhar algo em troca. E não foi esse o exemplo que Jesus trouxe para nós, né? E às vezes a gente não serve também porque estamos atarefados demais, são compromissos demais, agenda lotada, né? Sonhos a se concretizar, prazeres, né? E a gente acaba deixando a vontade da carne prevalecer. E não é isso. A gente não pode deixar que isso nos impeça a servir ao nosso próximo. E o terceiro esclarecimento de como servir a Deus por meio do serviço aos outros é pelo amor. Como eu falei, Deus é a prova desse amor por nós. Ele entregou o seu único filho por amor a nós. Não existe amor maior do que esse. E lá no versículo a gente fala: sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse amor que Deus derramou por nós é o que nós temos que servir ao próximo, né? Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lá em 1 Coríntios 13:3 diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, faça as coisas para o próximo com amor. Não faça só por fazer. Não dê esmolas, como diz a palavra de Deus. Porque nada disso contará aos olhos de Deus. Nada disso valerá se não tiver um amor. E Deus sabe a motivação do seu coração. Não faça por fazer para agradar o coração de quem está ao seu redor, para que outros aplaudam a sua atitude ao servir o outro. Deus está olhando a sua motivação, em que a sua motivação seja certa, em servir ao próximo com amor. Com amor. Deus está muito mais interessado em sua motivação a servir do que em quão bem presta seus serviços aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração, para o seu coração. Então, servir na terra é um treino para a eternidade. Grave isso. Servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros, porque Ele nos deu o maior exemplo, né? Ele nos deu o exemplo. Agora, por que a gente não vive esses princípios hoje? De amar e de servir as pessoas. Por quê? Nós falamos por causa do egoísmo, por causa da ambição, por causa da competitividade, por causa de uma agenda lotada que não há espaço. Nós temos que lutar com isso. A tônica da mensagem de Jesus era o amor, era em servir as pessoas. Ele amava como ninguém jamais amou e serviu como ninguém jamais serviu. Porque deu sua própria vida em resgate por nós, pecadores.
Ele entregou a sua vida por nós. Em João 15:13 diz na palavra de Deus, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que de Deus por sua vida. Ninguém. É um amor sacrificial. Em João 13 também diz a palavra de Deus, nos versículos 15 a 17, não sei se você já viu essa passagem, diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Deus deu exemplo. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos seguir o exemplo dele, amando e servindo ao próximo como ele mesmo fez. Amor não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. Decida amar. Decida amar o seu esposo, decida amar os seus filhos. Primeiramente, decida amar a Deus e decida amar ao próximo. Decida amar ao próximo. É uma escolha. É a essência de Deus que nos é dada gratuitamente todos os dias. Deixe o amor de Deus que está em você fluir. Deixe o amor de Deus que está em você fluir para abençoar o seu próximo. Deixe o amor de Deus fluir. Alguém pode dizer 1000 vezes que ama, mas a sua prática de vida será um único aferidor de seu amor. Então, se você diz que ama, as atitudes suas vão aferir esse amor. Amar e servir são sinônimos. Apenas quando eu busco o bem do meu próximo, não quando tiro do outro algo para minha satisfação pessoal. Então não faça as coisas pensando em seu bel prazer. Faça as coisas como se fosse para Deus. Amar o próximo como a si mesmo, como diz Mateus 22:39. Não é primeiro me amar para só então amar o próximo. Muitas vezes a gente entende assim. Mas quer dizer, ame o próximo como se fosse você. O mesmo que você faz todos os dias por você, por que você não pode expressar esse amor para o próximo? Então eu vou saber que me amo de verdade quando este amor que tenho em mim for expresso em serviço de amor ao meu próximo. Então você vai saber o nível do seu amor por você quando ele é expresso em amor pelo seu próximo. É isso que diz a palavra de Deus em Mateus 22:39. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nos dispomos a servir os outros, aprendemos a cada dia a sermos melhores pessoas. Que possamos ter essa mesma atitude de nosso Senhor e Salvador, que nos deixou o exemplo, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e amando a todos indistintamente. Filipenses 2:7. Ele veio e se tornou servo. Ele nos serviu com seu amor incondicional, um amor ágape por cada um de nós. Só assim, nos esvaziando de nós mesmos, poderemos ser considerados verdadeiros discípulos do Pai. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera. Então vamos viver uma vida que ama e serve ao próximo, sem esperar nada em troca.
Amar e servir, essa é a essência da vida de Deus em nós. 1 Pedro 2,21 diz assim: essa é a essência da vida de Deus em nós, amar e servir. Martin Luther King diz: todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Você quer se tornar uma pessoa grande, uma pessoa de sucesso? Comece a servir ao seu próximo. Seja a resposta para a sua geração. Sirva a sua geração. Sirva a sua comunidade de fé. O que você pode fazer hoje? Já pensou em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo? Peça a Deus para revelar as estratégias e as oportunidades para você servir ao próximo. O que a sua comunidade de fé está fazendo? Participe, colabore, sirva, ame. Que atitudes você pode ter hoje para servir ao outro, para servir quem está ao seu lado, para servir no seu trabalho? Que atitudes você pode ter hoje? Peça a Deus para revelar a você e que você possa, em nome de Jesus, decidir servir e amar ao próximo como a si mesmo. Porque o exemplo maior nós temos, que foi de Jesus por nós. E que esse exemplo que ele nos deu, ele solicita, né, que a gente faça como ele fez, conforme João 13:15. Nós somos salvos para servir uns aos outros. Você está pronta para servir? Você está pronto para servir a Deus? Peça isso a Ele nesse dia. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, nos inspira, nos alerta. E nós queremos colocá-la em prática, Pai, nas nossas vidas. Deus, que a gente possa tirar todo o egoísmo da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor preencha, ó Pai, o nosso coração com esse amor ágape, com esse amor sacrificial. Que a gente tenha um coração de servo, de servir ao próximo, como o Senhor nos deu o exemplo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente possa ser útil, ser a resposta para esse tempo, para essa geração, ser a resposta, Pai, para aqueles que têm clamado ao Teu nome. Nos encontra, Pai, disponíveis. O que o Senhor tem para fazer nesse dia, usa as nossas vidas, ó Pai, como resposta. Nós estamos disponíveis para Ti, para servir aqueles que o Senhor colocar ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos então amanhã, firmes nesse propósito de buscarmos juntas as coisas do alto. Que a melhor definição hoje você possa ter aprendido do que é o amor, é servir ao próximo. Um grande abraço e até amanhã.